Lembrando que a gente já está de volta também na TV, seja muito bem-vindo de volta. Queria trazer um pouco o debate para falar de outro personagem, José Roberto Arruda, do PSD, foi governador do Distrito Federal no período de 2006 a 2010, teve um mandato interrompido pela Operação Caixa de Pandora, foi preso na ocasião, durante essa investigação, de um esquema de corrupção que se tratava aí de pagamento de propina por empresas que tinham contratos superfaturados com o governo do Distrito Federal. José Roberto Arruda foi preso em 2010, passou os anos seguintes respondendo a processos judiciais e ele tem hoje 6 condenações por improbidade administrativa confirmadas em segunda instância. Mesmo assim, ele fez o pedido de registro da candidatura no Tribunal Regional Eleitoral aqui do Distrito Federal. Aparece muito bem pontuado nas pesquisas ali, em segundo lugar, muito próximo de Leandro Graz, que é o candidato do PT, e os dois estão competindo ali no segundo lugar, segundo as últimas pesquisas, tendo Celina Leão, governadora e candidata à reeleição, na frente. O José Roberto Arruda, nesta quinta-feira, na verdade, na noite de ontem, de quarta-feira, o Ministério Público Federal, por meio da Procuradoria Regional Eleitoral, impugnou a candidatura dele, citando explicitamente essa questão das 6 condenações por improbidade administrativa decorrentes desse caso da Caixa de Pandora, que se arrasta desde 2010, na verdade, em meados ali de 2009, que foi quando a operação foi deflagrada. O Ministério Público Federal apontou que José Roberto Arruda está impedido, em razão dessas condenações, de concorrer até dezembro de 2030. Isso significa que a gente está aqui no Distrito Federal, em razão de ser a capital da República, né? É um caso único aí no Brasil. O Distrito Federal só tem eleições locais de 4 em 4 anos, porque aqui a gente não tem prefeito, não tem vereador, só governador, deputado distrital, deputado federal e senador. Então, as eleições ocorrem de 4 em 4 anos, diferente das demais regiões do país, que tem eleições de 2 em 2 anos. Então, segundo esse entendimento do Ministério Público Federal, na impugnação apresentada ao TRE, o José Roberto Arruda estaria inelegível até dezembro de 2030, que é quando a gente vai ter novas eleições, mas as eleições são em outubro. Portanto, ele poderia se candidatar novamente, segundo o entendimento do Ministério Público, somente em 2034, que são as outras eleições aqui do Distrito Federal. José Roberto Arruda já fez uma declaração pública, disse que estão tentando tirar ele no tapetão, que ele não tem medo de disputar na urna e que ele quer ser julgado pelo povo. O José Roberto Arruda cita a flexibilização da lei da ficha limpa, que está em discussão lá no Supremo Tribunal Federal, está suspensa por um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes. Eu quero trazer essa discussão aqui, esse comentário para a gente falar um pouquinho sobre, novamente, sobre essa questão da inelegibilidade, Felipe. A gente vê aí o caso do José Roberto Arruda, aqui do Distrito Federal, caso de Pablo Marçal, condenado à inelegibilidade. Tem outros personagens, Garotinho também. Garotinho, candidato a governador do Rio de Janeiro, já governou o estado do Rio de Janeiro. O ex-presidente da Câmara, candidato a deputado federal por Minas Gerais, Eduardo Cunha também, são candidatos à impugnação, né? Exatamente, são candidatos que aguardam aí a decisão da Justiça Eleitoral. A gente precisa lembrar que no ano passado o Congresso aprovou uma nova lei que foi sancionada com alguns vetos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que flexibiliza a lei da ficha limpa, essa lei que impede que agentes públicos, que políticos que já estiveram no poder, foram condenados, e outras pessoas também que já foram condenadas, a não participarem dos pleitos por um período determinado. O Congresso, naquele momento da discussão, tinha entendido ali por maioria que, de acordo com a lei, como estava antes, os candidatos tinham uma punição, entre aspas, eterna, e não conseguiam retornar aí à disputa eleitoral.
E aí são exatamente esses três que a gente falou aqui agora. José Roberto Arruda, no Distrito Federal, Antony Garotinho, no Rio de Janeiro, e Eduardo Cunha, que tem essa discussão sobre esse período da inelegibilidade, né? E o Garotinho também teve um pedido aí de impugnação e está esperando. Teve. Garotinho, inclusive, como o Arruda foi preso também, né? Assim como a Rosinha Garotinho, ex-governadora do Rio, também foi presa. Eduardo Cunha também foi preso. Eu lembro que quando teve a discussão no Congresso da flexibilização da lei da ficha limpa, houve até um acordo entre PT e PL, porque poderia beneficiar os dois lados, porque do lado do PT também tinha o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, que está concorrendo a deputado federal pelo PT por São Paulo. Uhum. Então, Demétrio, essa discussão da lei da ficha limpa e sobre a punição de pessoas, de políticos, né? E por quanto tempo eles devem ficar de fora dessa disputa eleitoral, ela já se arrasta por um tempo. Eu queria saber o que você acha sobre essa flexibilização que passou a valer no ano passado, e sobre como isso pode reverberar, enfim, influenciar aí o futuro da política no Brasil. Eu acho que primeiro devia ter uma regra mais rígida sobre a inscrição partidária, inscrição da candidatura, né? No caso do Marçal, por exemplo, é óbvio que ele não pode. No caso do Garotinho, até entendo que existe essa discussão. Ele foi condenado lá em 2018, se não estou enganado, né? Se a gente pensar que desde aquela condenação até hoje, se passaram 8 anos. Só que ela transitou em julgado esse ano, ou seja, é a partir de agora, de uma condenação de 2018, a partir de agora ele tem 8 anos a cumprir. Também parece excessivo dentro da regra de 8 anos. Por outro lado, ele escolheu continuar recorrendo. É uma discussão complexa. Hoje eu estava vendo, a gente teve aqui em São Paulo um candidato a deputado estadual que foi preso por vínculo com o PCC. E aí eu publiquei que ele era um candidato forte aqui do Podemos, que tendia a ter bastante voto para deputado estadual e tal, e ele era apoiado, fazia a tal da dobrada, entre outras pessoas, com o Ney Santos, que é ex-prefeito de Embu das Artes, cidade próxima aqui, que é um político historicamente associado ao PCC. E aí, na semana passada, o Metrópolis noticiou que a Procuradoria-Geral Eleitoral tinha pedido que ele fosse impugnado. E aí ele fez um vídeo no Instagram dele comentando que é um absurdo, que ele, de novo, sempre aparece, que ele é candidato. Eu estava olhando o Instagram dele, e aí tem lá uma foto que é aquela foto do site do TSN, tem a foto dele tem, acho que é uma tarja concorrendo. Ele está concorrendo porque ele se inscreveu. Ele, não, olha só, falam que eu estou inelegível, mas olha só, eu estou concorrendo. Todo mundo está concorrendo. O Marçal também está concorrendo até que não esteja. E isso confunde a cabeça do eleitor. Porque ele vê e fala, não, olha só, estão falando que ele vai ser impugnado, mas eu estou vendo a palavra concorrendo. O Marçal também está concorrendo. E aí, como você vai explicar? O cara está concorrendo, a gente não pode concorrer. E isso, para a cabeça do eleitor, é muito confuso. Eu lembro, eu sou do interior de São Paulo, teve uma eleição que o candidato, que inicialmente era o favorito para assumir a prefeitura da minha cidade, ele era inelegível e ficava nessa de não é. E ninguém discute plano de governo. O Marçal não apresentou plano de governo, porque a discussão é sobre posso concorrer, não posso. Está sendo assim com o Garotinho lá no Rio de Janeiro. E tem outros vários casos aqui em São Paulo. A gente tem muitos prefeitos que foram condenados pelo Tribunal de Contas, tiveram as contas rejeitadas nas prefeituras e que estão tentando concorrer e a Procuradoria vai barrar. Fica uma discussão chata, devia ser mais ágil, mais preto no branco em diversos casos, sempre que possível, né? É uma questão complexa isso, Demétrio, e foi bom que você destacou, porque é isso, aqui no Brasil tudo se discute na justiça, tudo depende da justiça. E quando você pensa que há milhares de candidatos em um prazo muitíssimo apertado entre o registro da candidatura e de fato a votação, as eleições, né? Você tem um prazo aí de menos de dois meses. Então, imagina, todos os tribunais regionais eleitorais do país
e tem que definir se um candidato pode ou não pode concorrer. Lembrando que o candidato, caso tenha esse pedido indeferido, né, ele pode ainda recorrer para o TSE, em alguns casos até ao Supremo. Então, tudo é definido pela Justiça Eleitoral. E isso que você falou de que as regras poderiam ser mais claras, exatamente o que a gente está vendo. Enquanto se discute se os candidatos podem ou não podem disputar as eleições, ninguém está falando sobre os projetos para o país. A gente praticamente não vê aí nesses cortes que viralizam nas redes sociais a discussão que importa para a população, que é como é que vai melhorar a saúde, como é que vai resolver o problema da segurança pública, como é que vai tratar essa relação com os outros países que a gente tem visto que foi abalada no Brasil, como é que vai se posicionar de certa forma em relação a temas que surgirão aí nos próximos anos. Então, enquanto se discute, posso ou não posso ser candidato, e muitos desses candidatos aí que a gente está falando que estão enrolados na justiça, eles vendem um discurso, falam que são alvos, na verdade, do sistema, que o sistema não os deixa se candidatarem, né, que eles sempre são impedidos de se candidatar, mas o fato é que você tem uma lei que diz que pessoas condenadas, com condenações criminais, pessoas com condenações por improbidade administrativa e alguns outros casos estão inelegíveis. E o que se discute na flexibilização da lei da ficha limpa é a extensão dessa inelegibilidade, porque tem alguns casos como esses, né, o Antony Garotinho, José Roberto Arruda, que estão fora da política há muitos anos em razão de diversas condenações. Garotinho sobre um caso de desvio na saúde pública do Rio de Janeiro, durante o governo da Rosinha, em que, inclusive, ele foi condenado a devolver um valor histórico de mais de 230 milhões de reais. José Roberto Arruda, mais ainda, foi condenado em 6 processos por improbidade administrativa a devolver um valor que hoje soma aí, em valores atualizados, mais de 590 milhões de reais. Então, são altos valores, são condenações que tratam de casos graves, né? Exato. O que o Demétrio falou é que essa incerteza, né, essa insegurança jurídica, ela confunde a cabeça do eleitor. Ela distorce a disputa eleitoral, porque o eleitor fica sem saber, né, se ele vai poder votar naquele candidato ou não, né? E isso é muito grave para a democracia. Eu concordo com o Demétrio quando ele diz que um candidato como o Pablo Marçal, que já está inelegível, nem poderia se candidatar. Ele nem poderia registrar sua candidatura, né, à Justiça Eleitoral, porque está lá, ele já foi condenado pelo TRE, ele tem o direito de recorrer ao TSE, mas ele foi condenado por um tribunal regional eleitoral à inelegibilidade até 2032, e de repente ele apresenta a candidatura à presidência da República e a gente fica sem saber se o nome dele estará nas urnas. É complicado e tira o foco, é o que você falou, tira o foco da discussão que realmente importa, né? Ele se candidatou a ser um programa de governo. A gente não sabe o que ele pensa. Ele é candidato a presidente e a gente não sabe o que ele propõe para o Brasil, né? Exatamente. E a gente deve aguardar aí mais algumas semanas para descobrir se, de fato, ele vai ter o registro deferido ou indeferido. Mas o Tribunal Superior Eleitoral já demonstrou nessa decisão de hoje, desta quinta-feira, que bom, ele já deu uma sinalização que ele está numa situação muitíssimo complicada e vai ser difícil conseguir levar adiante. A questão é saber como é que ele vai se comportar até a justiça dizer se ele pode ou não pode ter o registro deferido. O Demétrio falou sobre o caso lá no interior de São Paulo, né, da cidade dele. Eu sou do interior de Goiás, Demétrio, e na minha cidade teve um caso muito emblemático, assim, que me vem à mente, de um candidato que havia sido condenado por tráfico de drogas. E ele tinha uma condenação por vinculação com crime organizado também, e ele se apresentava à população como candidato a vereador.
E até que a Justiça Eleitoral viesse e dissesse, não, ele não pode ser candidato, ele não pode concorrer, as pessoas já estavam imaginando que ele estava, sim, na disputa. Então, é, de fato, um assunto muito complexo e que a Justiça já está revendo, né? Essa discussão da inelegibilidade está lá no Supremo, e eu vou falar um pouquinho mais sobre essa questão que está em julgamento, mas